Olá, eu sou Lúcio Caldeira e chegamos no episódio ou aula 5 do curso Gestão Estratégica. No episódio passado falamos sobre as estratégias empresariais, a questão da escolha do negócio da empresa. Hoje vamos falar sobre possibilidades das estratégias empresariais. Quando a gente olha para as várias possibilidades de atuação em termos de estratégia empresarial, de negócio da empresa, a gente percebe que a primeira questão diz respeito à própria questão de setor, categoria ou geografia. Ou seja, toda vez que uma empresa resolve atuar em um novo setor, ela está tomando uma decisão empresarial. Toda vez que uma empresa cria uma nova categoria, ela está criando uma estratégia empresarial. E toda vez que ela atua em uma nova geografia, ela também está tomando uma decisão empresarial. É interessante a gente lembrar que, isso feito, ela vai ter que pensar uma estratégia competitiva, que diz respeito ao que fazer no posicionamento para vender e faturar, coordenado pelo marketing, e o que fazer no estrutural para garantir lucro. Agora, efetivamente, uma empresa quando atua em um novo setor, é o caso, por exemplo, da Honda, que um dia resolveu atuar não só no setor de motocicletas, mas resolve atuar no setor de automóveis. A atuação em uma nova categoria é o caso da Renault, que um dia resolve criar uma nova categoria de caminhonetes intermediárias, né? Então tem lá a Hilux S10 na categoria de cima, Saveiro, Santana na de baixo. Ela cria a Uroc, que é uma nova categoria de picapes no Brasil. Um outro exemplo de estratégia empresarial é quando uma empresa resolve atuar em uma nova geografia, seja em nível de cidade, de estado ou de país. Essas estratégias empresariais, setor, categoria ou geografia, elas podem acontecer por desenvolvimento próprio ou por fusão e aquisição. Desenvolvimento próprio é quando a empresa mesmo desenvolve o setor, a categoria, a geografia. Ela mesmo cria a atuação dela, desenvolvendo os próprios produtos para atuar nesse setor, nessa categoria ou fazendo a ampliação da geografia. É o caso, por exemplo, da Coca-Cola, que um dia resolve atuar no setor de produtos substitutos, sucos prontos para consumo, com a marca que ela mesma criou, a Capo. Mas pode acontecer dessa estratégia empresarial ser uma estratégia por aquisição. No caso, a Coca-Cola mesmo, mais tarde, toma a decisão empresarial de comprar a Del Valle e depois de comprar a Sucos Mais. Então, nesses casos, são estratégias empresariais. Ela compra duas empresas no setor de suco, mas antes disso, ela desenvolveu ela mesma uma marca para atuar no setor de suco. Uma outra possibilidade de estratégias empresariais, além do desenvolvimento próprio e da aquisição, é quando as empresas resolvem fazer uma fusão. No caso da Ambev, né? Você tinha a empresa Antártica, a empresa Brahma, e elas resolvem fazer uma fusão para atuarem juntos dentro do negócio de cerveja, de refrigerante e etc. Outras possibilidades de estratégias empresariais acontecem por meio de integração. Toda vez que uma empresa atua no seu setor e resolve também atuar no setor anterior a ela, fazendo uma integração em direção à matéria-prima, diz-se que ela fez uma integração vertical, né? Então ela atuou para trás em direção à matéria-prima ou para frente em direção ao consumidor final. Para trás é o caso de uma empresa, por exemplo, do setor de papel que resolve plantar o próprio eucalipto. Portanto, ela passa a atuar em dois negócios. Um negócio, setor de papel, outro negócio, plantação de eucalipto. No caso de um produtor de café, que tem fazenda de café, que resolve montar uma torrefadora de café, ele fez também uma estratégia de integração, mas no caso para frente. Ele foi em direção ao consumidor final. Então, a integração para trás ou para frente são também exemplos de estratégias empresariais. Um outro exemplo é a estratégia horizontal. É quando a empresa resolve comprar ou atuar com empresas do mesmo setor de atuação. A Fiat, por exemplo, fez por meio de aquisições a atuação comprando a Ferrari, comprando a Maserati, comprando a Alfa Romeo, né? Então, atuando sempre no setor automobilístico, nesse caso, por meio de aquisições no mesmo setor, o que caracteriza horizontal. E ainda, as estratégias empresariais, elas podem ser consideradas estratégias relacionadas com base em tecnologia, por exemplo. É o caso da Honda, que passa a atuar com uma base tecnológica comum que diz respeito a motores. Como ela tem a competência para fabricar motores, isso permite a ela atuar no negócio de motos,
de carros, de triciclos, quadriciclo, motores para barco, para cortadores de gramas e etc. Um outro exemplo é o caso de estratégias relacionadas, mas no caso com base em canais de venda. A Nestlé atua em vários negócios: leite em pó, café, ração, iogurte, sorvete, todos esses negócios vendidos em supermercado. Então, a estratégia é integrada com base comum no canal de venda. A estratégia empresarial também pode acontecer com base em cliente final, ou seja, eu desenvolvo vários negócios desde que eles sejam voltados para o mesmo cliente final. É o caso da Gillette, aparelhos de barbear, loção pós-barba, desodorante, etc. Estratégias relacionadas, todas elas empresariais, que podem acontecer ou com base tecnológica, ou com base em clientes, ou com base em canais de venda. E existem aquelas que são estratégias empresariais não relacionadas, ou seja, é o caso de conglomerados, é o caso de empresas que atuam em vários negócios que não são ligados entre si. Um exemplo é o caso da Yamaha, que atua no negócio de motocicletas e também de instrumentos musicais. Não existe nenhuma base comum, ou de cliente, ou de canal, ou de tecnológica. Nesse caso, a empresa fez uma análise de atratividade desses negócios, achou interessante e verificou internamente, ela tinha condição para isso e resolveu atuar. É a questão da atratividade e da questão interna que vimos na aula anterior. Enfim, existem várias possibilidades, mas as estratégias empresariais, corporativas ou organizacionais têm uma coisa em comum: elas estão tomando decisão sobre atuação, ramo de atuação, onde competir, onde atuar. Setor, categoria e geografia é a base que orienta essa estratégia. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.